Fala, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem. A Pro que tá morrendo de saudade. Eu espero que logo, logo, logo a gente possa nos encontrar em sala de aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado solo. Vamos falar dos solos, beleza? Tá lá no nosso módulo 1, na parte que fala de rochas e solo. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer a composição do solo. Então, eu trouxe aqui, ó, os solos são formados por rochas fragmentadas, como se fossem rochas quebradas, tá? Matéria orgânica, seres vivos, água, minerais. E o solo está localizado na parte mais superficial da crosta terrestre. Essas rochas fragmentadas que formam o solo, elas sofrem a ação de um processo chamado de intemperismo. Mas o que é isso? O que é intemperismo? É um processo natural, tá? Provocado por chuva, por vento, pelos próprios animais, pelos próprios seres vivos, que promove o desgaste dessas rochas, fazendo com que essas rochas desgastadas se fragmentem e formem os solos. A Pro trouxe aqui um exemplo, que está inclusive no módulo de vocês, que mostra, por exemplo, em ambientes muito frios, certo? Onde neva, onde a água pode se infiltrar nas fendas das rochas e congelar. Essa água congelada, ela vai aumentar de volume e vai fazer com que a rocha se fragmente, a rocha se desgaste, a rocha se quebre. Nessa aqui, ó, imagem ao lado, mostra inclusive a variação de temperatura. De dia a gente tem temperaturas maiores, né, mais calor, e de noite a gente tem temperaturas menores. Essa variação de temperatura também promove a desagregação de rochas, a fragmentação de rochas e, consequentemente, a formação dos solos. Tá bom? Então, nós vimos que o intemperismo ele é crucial para formar os solos, a partir de rochas, do desgaste das rochas, tá bom? Mas vamos observar essas etapas. Então, aqui nessa primeira etapa, a gente percebe que na superfície de uma rocha vai começar a ocorrer o quê? A ação do intemperismo, que é um agente natural, tá bom? As rochas vão começar a se fragmentar, vão começar a ser quebradas em pedaços. Ao mesmo tempo que a rocha estiver se fragmentando, a ação de ventos, da própria chuva, vai fazer com que a matéria orgânica, a poeira, os sais minerais comecem a se agregar, ou seja, comecem a se juntar com essas rochas, esses pedaços de rochas fragmentadas. E além desses fragmentos de rochas e da matéria orgânica e de poeira e de sais minerais, o solo também vai apresentar seres vivos que vão habitar nesse tipo de solo, tá bom? Os solos apresentam um perfil. O que é um perfil? Se a gente tirar um pedaço do solo, a gente consegue ver uma estrutura vertical do solo, onde ele é formado em camadas, tá bom? Essas camadas, ó, cadê as camadas aqui? Então, tem as camadas superiores, tá? As camadas intermediárias e as camadas inferiores. Essa camada inferior ela é composta pela rocha matriz, ou seja, a rocha que deu origem ao solo. A partir do momento que a gente vai subindo, que a gente vai para essas camadas mais inferiores, a gente tem o quê? Um solo mais arejado em relação às camadas inferiores, só que menos arejado em relação à camada superficial, certo? Uma quantidade maior de matéria orgânica, só que quando a gente chega a essa parte mais superficial daqui, ó, essa parte mais externa, a gente vai ter uma quantidade de matéria orgânica muito maior. A gente vai ter seres vivos habitando nesse ambiente. Olha aqui, ó, a presença dos bichinhos aqui, ó. Cadê? Que escavaram. Tá vendo essa camada e estão conseguindo, ó, viver nessa camada do solo, tá bom? Então vai ter um solo mais arejado, ou seja, uma presença maior de ar dentro do solo e de água também dentro do solo. Beleza? Então a gente percebe que existe um perfil, todo solo tem um perfil, onde esse solo é dividido em camadas, a gente consegue analisar esse perfil de maneira vertical e que dependendo da localização das camadas desse solo, essas camadas vão apresentar características diferentes. O solo, galerinha, também apresenta características como cor, textura, porosidade, permeabilidade. Eu vou falar um pouco dessas características para vocês, tá? Primeiro eu vou falar de cor. Olha aqui essas três imagens. Então, a gente tem areia, a gente tem argila, a gente tem
terra vegetal. Percebem que esses solos são formados, apresentam coloração diferente? Então, dependendo do material, né, a predominância de determinado material presente no solo vai dar essa cor característica do solo. Então, se a gente tem um solo com uma grande quantidade de matéria orgânica, o solo costuma ser mais escuro. Se a gente tem um solo calcário, por exemplo, a gente vai ter um solo mais esbranquiçado. Então, percebam que a quantidade de minerais que predomina no tipo de solo permite que o solo tenha uma cor característica. A outra característica do solo que a gente vai analisar é a textura. O que é a textura de um solo? Diz respeito ao tamanho das suas partículas, tá bom? Se a gente pegar uma areia, a gente vai ver que as partículas, elas são maiores, mais grossas, então existe um espaço maior entre essas partículas, né? A gente vai na praia e pega a areia, um punhado de areia, a gente percebe, ó, que os grãos da areia são mais grossos, tá bom? A gente até consegue tirar, ó, mais facilmente da nossa mão. Diferentemente da argila. Então, se a gente pega um solo rico em argila, ou seja, um solo argiloso, as partículas, a textura já é diferente da textura da areia. As partículas são menores, as partículas são mais finas, então por isso que as partículas estão mais compactadas, mais unidas. Inclusive, quando a gente toca na argila, até para tirar a argila da nossa mão já dá mais trabalho, justamente por conta dessa textura de um solo argiloso. Ok? A outra característica que eu vim falar para vocês é a porosidade, que faz referência ao espaço entre as partículas. Então, quanto mais poroso um solo, maior o espaço entre as partículas desse solo. Então, num solo rico em areia, no solo arenoso, o solo arenoso é bastante poroso, porque existe um espaço relativamente, né, alto em relação às partículas que compõem esse solo arenoso, o que permite, inclusive, a entrada de água, de ar. Quando eu tenho um solo que ele é pouco poroso, é porque tem um espaço entre as partículas menor, como é o caso de um solo rico em argila, um solo argiloso. O espaço entre as partículas no solo argiloso, o espaço já é menor, então esse solo já é mais compactado. Vocês sabem, inclusive, que existem alguns seres vivos, como as minhocas, que dão maior porosidade a determinados solos. Por quê? Porque o próprio caminhar, né, o rastejar, a movimentação de uma minhoca faz com que os grãos daquele solo se separem. Então, dá uma maior possibilidade de aeração do solo, né, que entre aquelas partículas tenha água e tenha ar, por conta da própria movimentação desse organismo. Além da capacidade que a minhoca tem de produzir o humus, que é uma matéria orgânica importantíssima para a fertilidade do solo. Tá bom? A última característica do solo que nós vamos falar é a permeabilidade, que é a capacidade que o solo tem de deixar passar a água. Então perceba que quanto mais poroso for o solo, lógico que maior vai ser a permeabilidade desse solo. Tá? Se vocês tiverem oportunidade e tiverem material em casa, como garrafa PET, filtro aqui, ó, tá vendo? Filtro de café, e um solo rico em argila e um solo rico em areia, se vocês fizerem esse experimento, tá? E colocarem a mesma quantidade de água ao mesmo tempo nesses dois recipientes, vocês vão perceber que no solo rico em areia, a água vai ser filtrada com maior facilidade e com maior rapidez. Por quê? Porque um solo rico em areia é um solo mais poroso, tem um maior espaço entre as partículas e tem também, consequentemente, maior permeabilidade. Vai ter uma maior capacidade da água passar por esses espaços entre as partículas. Tá bom, gente? Olhe bem, eu só queria falar isso, tá? Sobre solos. Eu passei um exercício do módulo que está disponível no Drive para vocês, tá bom? Vai estar disponível lá na plataforma, as páginas direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, galerinha. A Pro está disponível para tirar dúvida de vocês, tá? Pode colocar dúvida aqui no portal, desculpa, no canal. Pode colocar dúvida na plataforma, lá no portal. Podem entrar em contato comigo, quem tem redes sociais,
pode entrar em contato comigo, que eu quero tirar a dúvida de vocês, se vocês tiverem. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer questionamento, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a Pro. Eu preciso que vocês interajam, eu preciso de um feedback de vocês. Se vocês entenderam, ótimo. Se vocês têm alguma dúvida, entre em contato aqui com a Pro, tá bom? Então, eu queria falar isso para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem bem, estudem e qualquer dúvida podem contar comigo e falar comigo. Beijão para vocês.